momentos. Esperamos, mas infelizmente a informação que eu tenho que dar agora não é informação boa. Informação de última hora, breaking news no Agora CNN. O porta-voz de Israel confirmou que estão atacando neste momento o Irã. Nós vamos ao vivo com a CNN Internacional com tradução simultânea de Nathalie Grau. E de drones e de mísseis, assim como os locais nucleares. Esse é o seu compromisso. Também Israel tem conseguido se movimentar com mais liberdade no espaço aéreo no Irã. Portanto, as capacidades de lançamento de mísseis ou estão escondidas ou estão mais afastadas de Israel. E quanto mais afastadas, mais tempo os mísseis estão no ar e, portanto, há uma maior chance de serem abatidos. Mas, neste sentido, o que ouvimos das forças de Israel disseram é que, embora há ganhos que foram feitos em diminuir as capacidades de defesa do Irã, eles ainda possuem uma certa capacidade e não são defesas totalmente isoladas. Portanto, as pessoas ainda devem ouvir ao que o governo diz no sentido do que as pessoas devem esperar no futuro. As escolas serão fechadas amanhã, domingo, e isso dá um entendimento de que isso está longe de um fim. A IDF ainda tem uma operação em andamento em Teherã nesse momento, numa sequência da que foi realizada nas últimas 8 horas. Não houve uma contra-resposta de Teherã, mas ninguém acredita que esse é o fim da resposta do Irã e estão só esperando a próxima. É por isso que as escolas estarão fechadas amanhã. Muito obrigada, Nick Robertson. Agora temos Betsy Klein na Casa Branca. Quais são as novidades em relação à situação com o Irã e Israel? Bem, Frederica, na sequência do ataque de Israel nas instalações nucleares do Irã, soubemos que o presidente Trump enviou um ultimato ao líder do Irã, que se fizer um ataque nos próximos 60 dias, haverá consequências. E o presidente pediu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para dar espaço para o progresso de negociações. Esse ataque foi um resultado de anos de planejamento por conta de Israel, e o governo Trump sabia que isso estava por vir e que Netanyahu não seria dissuadido para colocar essa pressão sobre o Irã. O presidente Trump saiu do acordo nuclear com o Irã da época de Obama, mas acredita que ainda há uma solução diplomática possível. Esse desenvolvimento de armas nucleares é algo que Israel tem observado e que é uma ameaça. Portanto, nos próximos 60 dias, as autoridades do governo e o negociador de Steve Witkoff estão liderando as negociações. Deveria haver uma sexta rodada de negociações em Oman, mas soubemos por uma autoridade que esse encontro foi cancelado. Continuamos comprometidos com as negociações e esperamos que os iranianos venham à mesa para a negociação. Muito obrigada, Nick Robertson e Betsy Klein, pela sua participação. A polícia em Minnesota está... Importante, então, que nós temos de que Israel já tem feito ataques ao Irã, específicos em Teherã. Essa é a informação do porta-voz de Israel, informação atualizada. Infelizmente, a guerra retomou. O conflito, guerra ainda não é, mas um conflito armado entre os dois países foi retomado pelos primeiros ataques de Israel a Teherã. Essas imagens são ao vivo da CNN de Tel Aviv. Por enquanto não houve uma contrapartida do governo iraniano, mas o próprio governo iraniano já anunciou que fará ataques de grande monta nessa noite e nessa madrugada no Oriente Médio. Por isso que nós aqui da CNN Brasil estamos em Breaking News, em conexão com a CNN Internacional, trazendo as últimas informações desse conflito que preocupa o mundo inteiro. Já demos a informação de que tanto a Rússia como os Estados Unidos, o Reino Unido e também a França têm conversado com os dois lados na tentativa de evitar uma escalada que chegue à utilização de armas nucleares e que possa envolver outras nações do Oriente Médio nesse conflito
conflito armado. A última informação da CNN Internacional é de que Donald Trump deu uma espécie de ultimato ao Ayatollah Ali Khamenei, ou seja, de um acordo para que haja uma diminuição do enriquecimento de urânio pelo Irã. Só que, como trouxe agora há pouco um professor especializado em Jerusalém e nos conflitos locais, os ataques acabaram inviabilizando, pelo menos nesse primeiro momento, um acordo, já que o Irã tem de uma certa forma, prestar contas, ou pelo menos dar uma satisfação para a população e rebater os ataques de Israel. Nós temos também informações novas com a nossa editora de internacional, a Mariana Cantati, que tem atualizações desse conflito. Boa tarde, Yuri, a todos que acompanham a nossa cobertura aqui na CNN desse grande conflito que escalou muito nas últimas 48 horas. Yuri, as últimas informações que nós temos foram divulgadas por um porta-voz do exército israelense que disse justamente que Israel está atacando agora o território iraniano, mais especificamente Teherã. Ele disse nesse pronunciamento que os ataques contra o Irã não ficaram para trás, indicando que ao longo da noite de hoje esses ataques devem continuar. Segundo esse porta-voz, os ataques continuarão porque o Irã, apesar de ter sofrido graves danos nas últimas 48 horas com os ataques israelenses, ainda possuem um grande arsenal de armas que podem causar graves danos contra Israel. A gente lembra que justamente no primeiro dia de ataque, Israel disse que fazia um ataque preventivo contra o Irã para eliminar a ameaça iraniana à existência de Israel. Então, eles continuam citando essa mesma justificativa de que o Irã tem um grande arsenal que pode ser usado para ameaçar Israel e, por isso, vão continuar com esses grandes ataques ao longo da noite. Israel já havia dito mais cedo uma frase bem forte que a gente trouxe aqui na CNN também, que Teherã vai arder durante a noite e o Irã já disse que vai continuar respondendo. Enquanto isso, a gente viu os esforços diplomáticos de vários atores geopolíticos mundiais. Donald Trump, como você acaba de citar, continua tentando fechar um acordo nuclear com o Irã. O presidente Emmanuel Macron também se pronunciou sobre esse caso, mas a expectativa é que essa seja uma longa noite, tanto para a população israelense quanto para a população iraniana. E justamente com isso em mente, o porta-voz de Israel deu uma nova orientação de que a orientação agora para a população israelense é permanecer em abrigos, dentro de casa, tentando evitar aglomerações. As escolas estão fechadas, os locais de trabalho estão fechados e permanecerão assim até às 8 horas da noite no horário local de Israel, ou seja, o começo da tarde aqui no horário de Brasília. Então, como eu disse, essa vai ser uma longa noite e podemos esperar alguns ataques aí até no começo da manhã desse domingo, Uribe. Infelizmente, Catassi, é uma situação extremamente preocupante. As informações atualizadas que a nossa editora de internacional traz é de que os ataques já começaram, pelo menos é o que diz o porta-voz de Israel, isso em Teherã, e agora a expectativa, infelizmente, de novos ataques do Irã contra Israel. Essas imagens que nós temos são imagens ao vivo de Tel Aviv. O Gavendo, nosso correspondente, está por lá, trouxe informações de que está um silêncio sepulcral na cidade. As pessoas, diferentemente de qualquer final de semana normal, não estão saindo às ruas, estão em suas casas ou em bunkers se protegendo. Muito obrigado pela informação. Qualquer nova informação, Catassi, você traz para a gente ao vivo nesse Breaking News nosso do conflito no Oriente Médio.